Bom, pessoal, aqui é a Fê, sócia e CEO da KPI. Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Bruno, também sócio e CEO da KPI. Boa, e hoje a gente vai comentar com vocês alguns assuntos quentes que a gente separou sobre 2025 para a gente debater aqui e conseguir digerir um pouco e passar algumas sensibilidades para vocês. São 5 principais assuntos e a gente vai começar com fim dos cookies e consolidação do server-side tracking. Diz aí, Nico, o que você tem para falar sobre esse tema? É um tema de progressão sobre medição, né, Fê, dos eventos dos usuários, principalmente em sites aqui, e a gente passa a depender menos de informação que vem via cookies, né, já que esse tipo de dispositivo no nosso navegador é um pouco mais frágil quando a gente fala de integridade de informação do que o recebimento da informação das interações dos usuários com o nosso site a partir de armazenagem em servidores, né? Então, já é um tema aqui de 2025, vem para 2026, e a gente espera uma consolidação do server-side tracking para o próximo ano. Boa. E o pessoal sempre fala, né? O que muda de server-side tracking para client-side tracking? E aqui, eu sou a pessoa na KPI menos técnica, então eu traduzo o técnico para o não técnico, né? Então, o que o time, né, compartilhou comigo, eu acho legal compartilhar para o entendimento, é que quando a gente tem o client-side tracking, a gente depende bastante do navegador, né? Então, a gente tem os cookies que ficam armazenados ali dentro do navegador, e isso tem uma participação relevante dentro do nosso tracking. Quando a gente fala do client-side tracking, a gente passa pelo navegador. Pelo server-side tracking, a gente não passa, né? É direto uma comunicação do site com o servidor, então a gente não tem esse intermediário. Esse intermediário tem passado por diversas revisões, né, de políticas, até quando a gente fala, né, dos cookies, etc. Então, por você não passar por esse intermediário, a gente tende a receber dados mais fiéis à realidade. E até com alguns clientes que a gente já implementou, né, o server-side tracking, a gente vê que a gente consegue aproximar muito mais as informações que a gente tem no dia 4 das informações que a gente tem nos sistemas internos, que é uma grande dor de todo mundo, né? Nossa, no dia 4 eu vejo aqui 70% da receita que eu vejo que de fato eu tive naquele dia, né? O que está acontecendo, aonde que isso está se perdendo. Quando a gente opera via server-side tracking, a gente vê que essa divergência, né? Ela é muito menor, porque por ter essa comunicação direta, a gente consegue trazer dados mais assertivos, né, e consegue ter uma visão mais real da realidade. Então, já foi uma realidade em 2025 e reforçando o que o Bruno falou, a gente vê que é uma realidade também, uma tendência super forte para 2026. Não, muito bom, hein, Fê? Ótimo a gente passar por esse primeiro tema. E aí, quando a gente fala de outros temas, né, que estão em vigor e que virão muito fortes para 2026, a gente pode falar do Zero Click, ou a nossa parte de impressões ali orgânicas, já com informação da marca, já com geração de autoridade da marca, sem necessariamente o clique do usuário para o nosso site. E aí, Fê, começando contigo, como que você sente a própria evolução da KPI dos nossos clientes, quando a gente fala de mensuração e do impacto desse tipo de comportamento, que é impressão, por exemplo, em Google, de alguma query, de alguma pergunta nossa, e em iOverviews, ou já um relato do Google sobre a resposta ali para aquela nossa consulta, sem necessariamente destinar a gente para um site para que a gente tenha a nossa consulta ali respondida. Mas o que a gente fez em 2025 e como você vê que a gente vai lidar com isso em 2026, Fê? Boa. Bom, acho que essa é a pergunta do milhão, né? Acho que muita coisa mudou dentro do orgânico. 2025 foi um ano, assim, de divisor de águas mesmo, né? A gente começou a ter o AI Overviews dentro do Google em outubro de 2024, se eu não me engano, mas não era 100% difundido, ainda não era para muitas buscas, então realmente o negócio pegou no tranco nesse ano de 2025 e a gente viu um impacto muito grande dentro do volume de tráfego orgânico, principalmente para as consultas informacionais, que a gente chama, né? Que são aquelas consultas de qual o melhor tênis de corrida para a minha pisada. Aquele tipo de consulta que normalmente era respondida por um artigo de blog ou alguma página um pouco mais informativa, não comercial. Então,
essas perguntas dentro do Google, dentro das plataformas ali de busca orgânica, elas hoje estão sendo respondidas em larga escala por inteligência artificial, né? Dentro do Google por IA Overview. O comportamento também de busca desse consumidor mudou muito. O que antes você procuraria dentro do Google, agora você está procurando dentro do ChatGPT, dentro do Gemini. Então, e você tem uma resposta já ali, né? Que você é direcionado para um site, você de fato já completa aquela jornada de conhecimento dentro da plataforma. Então, elas não geram clique. E é um novo comportamento. Então, não adianta a gente ficar brigando com esse negócio. Como é que eu vou recuperar esse tráfego? É difícil, né? É uma mudança de comportamento e a gente tem que absorver isso. O que a gente tem adaptado em relação às nossas estratégias, levando em consideração esse cenário? Poxa, o que a gente vê de busca comercial se manteve, né? A gente não vê o impacto tão grande assim dentro de busca comercial, então, de termos comerciais. Então, trazendo um paralelo com qual o melhor tênis para minha pisada, o comercial seria comprar tênis de corrida. Então, tênis de corrida, comprar tênis de corrida não são queries, né? Não são consultas de pesquisa que têm sido tão impactadas. Então, é uma estratégia interessante orientar a estratégia dentro de SEO para este tipo de busca, além de adaptar a nossa estratégia para essas novas formas de pesquisa, né? Para a gente conseguir ser melhor ranqueado, referenciado dentro das plataformas ali de inteligência artificial, né? ChatGPT, Gemini, e para a gente também aparecer nesse tipo de AI Overview, principalmente com foco em awareness, né? Em fazer parte dessa jornada do consumidor. Então, é muito o norte que a gente está vendo aqui, uma mudança de comportamento, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que entender que vai mudar mesmo, e como que a gente consegue adaptar essa estratégia, né? A nossa estratégia em tráfego orgânico para essa nova realidade de busca, né? E de resposta das plataformas. Perfeito, Fê, super completo nesse relato, como que a gente lida dentro da KPI com essa nova vertente, na verdade, a nova realidade, né, do SEO, do próprio GEO, a partir de construção de autoridade e, claro, a combinação de captação de cliques e tráfego qualificado. A Fê comentou que quando a gente fala até das consultas comerciais, a gente sente um impacto menor, considerando aqui o Zero Click, e até passando pelos temas, né, que a gente separou aqui para 2026, tem um tema que vai ser sempre um tema em vigor para o marketing online, que é super importante, nos acomete bastante, que é a parte de atribuição, né? Então, como que a gente faz a valoração, atribui resultado para as nossas mídias, considerando que hoje a gente tem jornadas complexas dos nossos consumidores, dos usuários, né? Que são essas jornadas complexas? Geralmente, a gente tem mais de um touch point para que se realize uma ação dentro de um site. Vamos considerar um e-commerce? Imaginemos que a gente tem um e-commerce de calçados. O nosso usuário não necessariamente realiza uma compra dentro do nosso site somente com uma visita ao nosso e-commerce, procurando, por exemplo, no Google e comprando. É claro que isso pode acontecer, existe uma frequência, mas ainda mais hoje, considerando que a gente tem muito acesso à informação e até a comparação, né, por exemplo, de lojas e de soluções, a gente pode ter mais de um canal dentro dessas jornadas. Então, vamos falar de um usuário que ele conheceu certa marca por um anúncio em mídia social, daí ele regressou ao site da marca diretamente pelo seu navegador, digitando o domínio da marca no seu navegador, e aí, assim, no outro momento, no outro dia, ele retorna novamente ao site da marca, ele procurando pela marca no Google e realiza a sua ação, realiza a sua compra. Só nessa jornada, a gente tem 3 canais de marketing dentro dessa jornada, e a gente se pergunta, ok, como que a gente faz uma atribuição de valor de receita aqui, visto que são 3 canais que participaram dessa jornada, e a gente precisa atribuir, por exemplo, uma receita de R$500 da compra para esses canais, quando a gente fala da construção de um relatório de resultado para o canal. Então, o que a gente faz geralmente? Geralmente o mercado, e a própria KPI tem este modelo, a gente utiliza outros modelos também, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas existe o modelo Last Click. E o modelo Last Click é você atribuir o valor dessa receita, da venda gerada aqui pela nossa jornada de hipótese, para a última mídia, que é a mídia de fechamento, que seria o Google. Então, houve uma mídia de abertura, uma mídia de sustentação, e a última mídia. E no modelo Last Click, é justamente por isso que o nome é Last Click, nesse último clique que veio ao site, para esses encontros diferentes, né, do usuário com o nosso site, a gente atribui os R$500 ali da receita para o Google. Este modelo Last Click é um modelo que é utilizado, a gente pode trazer certas inferências sobre ele, que é justamente quais são as mídias que fecham, né, as mídias que conseguem captar aquele usuário para que ele realize sua conversão. Declaro que, por exemplo, hoje no Google Analytics 4 a gente tem o que é a atribuição orientada a dados do Google. Dentro do modelo de atribuição do Analytics 4, a gente pode até ver
como que são essas proporções, os pesos que o Google tem atribuído para as mídias. Essa atribuição orientada a dados já foge um pouco de last click, mas na maioria dos modelos até se aproxima quando a gente vê quais são os ponderadores ou os pesos que o Google traz aqui para as mídias. Esse ponto é importante, vou até reforçar, né? O Google vende muito, né, o baseado em dados do GA4, mas de fato, quando a gente compara esses dois modelos de atribuição, né, last click e o baseado em dados ali do Google Analytics, eles têm comportamentos muito parecidos. Então, a gente trata hoje o GA4, a atribuição do GA4 quase que como se fosse uma last click, né? Perfeito, é isso. Na prática, é muito próximo. Então, a gente tem essa atribuição para essas mídias de fechamento. E qual que é o progresso aqui, como que a gente evolui? Existem ferramentas de mercado que já conseguem nos apoiar em construção de mais modelos de atribuição, como o modelo First Click, que seria um modelo que, na verdade, traz uma valorização da mídia de abertura dentro dessa jornada registrada dos usuários. Tem o modelo de atribuição também por posição, que é a gente ferindo, né, certo peso para cada uma dessas mídias, segundo a sua posição na jornada. O modelo de atribuição linear, que aí é uma distribuição equânime ao longo do valor, né, por exemplo, de receita, ao longo das mídias. E tem também uma solução que a gente desenvolve dentro da KPI, que é o processamento de dados do Analytics 4 com BigQuery. Então, existe uma conexão que está disponível, que é elegível dentro do Analytics 4 com BigQuery. Não é tão simples assim o processamento e a depuração desses dados para que você os formate, tem uma estrutura tabular interessante para as bem complexo, inclusive, né, Nico? A gente tem, é bem complexo, a gente tem inteligência hoje dentro da KPI para a realização desse procedimento hoje com o nosso time de dados, e a partir dali a gente tem uma boa tabela final mesmo, com todos os eventos e as próprias mídias, né, que vem no hit de cada evento. Com isso, a gente consegue criar modelos de atribuição que são particulares, né, que a gente pode personalizar como a gente quer, porque com o recebimento desse raw data, né, que seriam os dados crus sem amostra da Analytics, com esse processamento ou vínculo entre BigQuery e Analytics 4, e claro, com este trabalho de tratamento, né, dentro do BigQuery, para que a gente tenha uma boa estrutura para consulta, nós conseguimos criar outros modelos, né, e assim que a gente pretende evoluir com os nossos clientes. A PI, em 2025, fez um trabalho muito forte de integração de dados dos clientes entre Analytics 4 e BigQuery. Isso até nos conferiu uma solução nova, que é um report em real time, né, com os dados de Analytics 4, que é o diferencial sobre o mercado, porque a gente sabe que na interface própria do Analytics 4, a gente tem um delay, né, de processamento de disponibilização de informação para o consumidor ali, né, para quem vai fazer uma análise dentro da interface direta. E aqui também com esse vínculo entre BigQuery e GA4, a gente consegue formatar outros modelos de atribuição para mensuração mais madura e até interpretação mais madura dessas participações das mídias nas jornadas dos consumidores dos nossos clientes. Boa. E aí, um ponto que eu acho super legal compartilhar, que é uma pergunta que todos os clientes fazem pra gente, né? Tá, mas qual é o modelo de atribuição que reflete melhor a realidade do meu negócio? A gente fala que é um pouco utópico a gente conseguir achar um modelo de atribuição que reflete exatamente a receita para determinada mídia, que faz, né, 100% de sentido e reflete 100% da realidade do seu negócio. A gente acha super importante conseguir avaliar essa atribuição de receita dentro de diferentes modelos de atribuição, para a gente comparar esses modelos e entender se as mídias estão atendendo o seu papel, considerando a própria vocação de cada uma delas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Meta, por vocação, ele é uma mídia, né? Meta Ads, a gente está falando de Facebook e Instagram, é uma mídia que tem um papel de abertura, de sustentação. Obviamente que a gente quer que ela feche também, né, conversão, mas ela tem um papel um pouco mais importante nessa etapa inicial ali da jornada do que o Google, que já está trazendo um usuário que normalmente está procurando pelo produto, serviço, etc. Então, o que a gente esperaria ver? Dentro de um modelo de atribuição First Click, que vai atribuir a receita ao primeiro clique do usuário, a primeira vez que ele entrou ali no site, a gente gostaria de ver um Meta Ads com uma receita maior do que a receita que o Meta Ads vai ter no modelo de atribuição Last Click. Se ele está com uma receita muito baixa, tanto no modelo Last Click quanto no modelo First Click, aí a gente começa a ter uma leitura de que essa mídia não está cumprindo com a sua vocação. Então isso eu acho super importante colocar também, porque a gente tem muito o Last Click como vilão, né? A gente não está conseguindo atribuir de maneira justa a receita para todas as mídias que participaram dessa jornada. A gente concorda muito com essa visão,
mas a gente não acredita em ter um modelo que vai refletir de maneira fidedigna e ótima a receita atribuída para cada uma das mídias, para cada um dos cenários. Isso leva em consideração diversas variáveis e isso muda no tempo. Então, é um pouquinho utópico a gente achar que a gente vai chegar nessa receita perfeita. Mas a gente acredita muito em conseguir olhar diferentes modelos de atribuição, conseguir comparar as receitas atribuídas a cada um dos canais dentro desses diferentes modelos de atribuição e entender, com base nisso, se aquela mídia está cumprindo com a sua vocação. Então, acho legal colocar esse ponto, porque é a pergunta do milhão e realmente a gente não acredita na resposta do milhão, uma resposta simples para um problema complexo. Infelizmente, é difícil. O que a gente acredita é numa resposta um pouco mais complexa para um problema complexo, que é a gente conseguir acompanhar ali diferentes modelos de atribuição. Vou para o nosso quarto tópico aqui, que é um tópico que também esse ano gerou muita discussão, que é a gente ver as mídias caminhando para esse formato black box, né? O que é esse formato black box? É um formato onde os anunciantes eles têm cada vez menos poder de manobra e cada vez mais a otimização e as próprias informações das campanhas, elas ficam ali dentro do próprio algoritmo, do Google, do Meta, e a gente tem um papel um pouquinho mais passivo dentro desse processo de otimização. Então, dentro desse tipo de campanha, a gente vê as próprias campanhas PMax, as campanhas Demand Gen, dentro do Google. A gente tem o Andrômeda agora, né, dentro do Meta, que também tem esse papel de ser um agente de IA para gerar otimização e tudo mais. Então, a gente vê que é uma tendência e vou passar aqui a palavra para o Bruno para ele compartilhar um pouco qual que é a nossa visão sobre esse movimento aí de termos cada vez menos controle, menos rédea na mão sobre as campanhas e suas otimizações. Não, boa, Fê, é isso. Então, na verdade, nos últimos anos, né, quem trabalha com marketing online enxerga esse movimento das plataformas e qual que é o preceito aqui, né, que a gente tenha esse apoio, né, de machine learning, também de inteligência artificial para a otimização das nossas campanhas segundo seus objetivos. Então, trazendo para uma simplificação, vamos voltar a um exemplo de e-commerce. A gente tem campanhas de conversão, campanhas de venda para e-commerce. Qual que é a premissa aqui das ferramentas de marketing, né, das nossas plataformas de marketing? Quando elas trazem mais recursos para dentro, deixam menos recursos ali disponíveis para alteração, para configuração do anunciante, e até passam como boa prática que as campanhas tenham configuração simples, tenham configurações que cada vez capitalizem menos as campanhas, né? Então, é como se a gente tivesse comando para cada plataforma ter uma campanha única que vai entender completamente quais são os nossos objetivos e os resultados que a gente quer das campanhas. Mas voltando aqui para o e-commerce, então, para a realização de uma venda, né, a realização de uma compra, o preceito das plataformas é que com esse aumento de utilização de dados da própria AI, que com menos recursos elegíveis de modificação de campanha para os anunciantes, que as campanhas performem melhor. E como eu comentei, nos últimos anos de marketing online, a gente viu esse tipo de movimento. Como a Fê comentou, Meta Ads, o próprio Google Ads, os anunciantes, né, a gente viu muito, a gente se deparou com isso, principalmente quando houve o lançamento das campanhas de máxima performance em Google. Então, máxima performance em Google, aquelas campanhas com os assets, né, os grupos de recurso, a configuração de conversão, mas já foi uma campanha, um tipo de campanha que veio com essa promessa de impressão e um inventário amplo do Google. Então, shopping, search, são os inventários complementares do Google. E quando daí, acho que algo também interessante de trazer dentro dessa conversa, Fê, são as próprias movimentações das plataformas após a reação do público, após a reação dos anunciantes, ou quem gere campanhas. Por quê? Vamos falar dessa evolução específica de máxima performance, que quando veio a máxima performance, a gente sentiu um movimento forte do black box, né, da progressão a black box, que é aquilo você se vê com menos disponibilidade de configurações para modificação em campanha e até menos informação sobre a campanha, e esse foi um relato mesmo de mercado. As campanhas de máxima performance também vieram com uma evolução do PLA das campanhas de Google Shopping. E aí, em 2025, a gente viu o movimento do Google de já regressar e ao menos abrir mais algumas informações das campanhas de máxima performance, porque realmente estava muita caixa preta, assim. A gente não tinha informação, por exemplo, dos termos de pesquisa, a gente não tinha informação de placement, né? Então, não tinha informação de canal, de onde os nossos anúncios estavam aparecendo. Então, ao menos o Google evoluiu como plataforma nessa parte de visibilidade de informação. Então, agora em máxima performance, a gente tem visibilidade de informação de termo de pesquisa, a gente tem visibilidade de placement, o próprio relatório por asset group, né, por grupo de recurso melhorou também, a gente tem mais informação
informação quantitativa para entender o desempenho dos nossos grupos de recursos e Master Performance. Então, Nico, deixa eu te interromper aqui super rápido, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque como que a gente orienta a nossa otimização quando a gente tem acesso à informação? A gente vê o que performou melhor e a gente aloca mais recurso ali em detrimento, né, de outro, né, recursos que seriam direcionados para outro posicionamento, outra palavra-chave que não teve um resultado tão bom. Só que dentro dessas campanhas de máxima performance, né, que são as campanhas que absorveram o inventário de Google Shopping, que é o inventário mais relevante para boa parte dos e-commerces, a gente não tinha acesso a essa informação. Então nem era só assim, não, eu quero deixar na mão do algoritmo. Não, a gente não conseguia tirar da mão do algoritmo, porque a gente não conseguia nem ter visibilidade, né, do que estava performando melhor ou pior, para a gente conseguir assumir ali o controle e fazer essa otimização manualmente. E agora a gente já tem acesso a esse tipo de informação. Então, de fato, foi uma transparência e retroagiu um pouco, né, o Black Box. Então, foi um movimento super importante para a gente conseguir ter maior visibilidade mesmo, que estava trazendo performance para as nossas campanhas. Não, isso é perfeito, né, Fê? Na verdade, como anunciante, como gestor ali, e responsável por otimização de mídias, o que a gente quer é o melhor equilíbrio entre o que as ferramentas podem nos trazer em termos de interpretação dos dados, de impressão de usuário qualificado, a partir, né, de toda essa leitura desses dados com machine learning e inteligência artificial, mas que nós também possamos configurar aquelas segmentações que fazem sentido para o negócio, por exemplo, na KPI, para o negócio do nosso cliente, também que a gente tenha as informações. Então, acho que o que é interessante disso é a gente viu esse movimento das plataformas, a gente já vê esse movimento há alguns anos, mas também existe esse retorno, né, dos anunciantes, o retorno de quem utiliza as próprias plataformas. Este próprio processo do Google de visibilidade de informação sobre as campanhas de Master Performance nos traz a ratificação de que os utilizadores das plataformas estão sendo ouvidos, pelo menos, né? Então, já é um certo alento para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio e que a gente diminua, na verdade, vamos falar assim, do nível de black box dentro das plataformas de marketing online. Afinal de contas, informação é sempre bem-vinda, né? E aí, Fê, acho que a gente tem mais um tema aqui para fechar sobre essas tendências para 2026 e, claro, também já um tema em vigor em 2025. São progressões, mas são os testes de incrementalidade, né? Então, a gente falou sobre atribuição aqui na nossa conversa. Eu acho que já é legal a gente até trazer o que é o teste de incrementalidade, marketing online, qual que é a diferença sobre o próprio modelo de atribuição, né? Que é claro que são temas um pouco mais técnicos, a gente pode confundir, mas eles têm princípios que são diferentes, né? Então, o modelo de atribuição, como a gente comentou, você tem as jornadas dos clientes, né? Com a abertura de sessões para as mídias, né? Que podem ser mídias diferentes ou as mesmas mídias, né? Nada impede que eu, por exemplo, Bruno, faço uma compra em algum site de um cliente da KPI, entrando no Google 3, 4 vezes. Então, em 4 visitas para o próprio Google Pago, isso acontece. Mas a atribuição é basicamente essa distribuição de peso para a geração de valor, né? Então, a gente tem as mídias ali registradas dentro dessas jornadas. Aqui a gente vai falar de jornadas de compras, for e-commerce, dentro dessas jornadas de ação com os sites. E aí, conforme o modelo de atribuição, a gente distribui o valor para essas mídias. A gente falou do last click, a gente falou do first click, linear, o orientado a dados, o Analytics 4, mas é isso. Em tese, cada mídia está ali para participar e para receber um certo peso. É claro que para alguns modelos, o peso vai ser 0, né? Então, last click, tudo que vem antes da última mídia, peso 0, mas a mídia está ali, né, para ser valorada. Qual que é a diferença sobre incrementalidade? Incrementalidade é o princípio de entender se aquela mídia é imprescindível ou não dentro do caminho. Por quê? Vamos voltar para aquele nosso exemplo de e-commerce, das jornadas. Então, vamos imaginar que houve uma última interação com o site a partir de uma mídia, por exemplo, vamos falar de um retargeting. E aí houve a compra na reimpactação do usuário. E, claro, hoje retargeting, e também já faz um tempo, é um recurso super importante para que a gente consiga promover, por exemplo, aqueles produtos de anseio, né, os produtos já visitados pelos visitantes, fazer aquela parte da persuasão, né, para a realização da compra. Mas aí o princípio o usuário foi impactado com retargeting e ele realizou uma compra. E a gente se pergunta, será que necessariamente ele precisaria ser impactado com retargeting ou em outro momento ele poderia voltar com uma lembrança espontânea e digitar
no navegador o domínio do site e comprar. Se isso ocorre, então o usuário já voltaria de forma direta, a gente pode subentender que o retargeting, neste exemplo, então a gente está falando de exemplo de hipótese, nesse exemplo ele não é imprescindível, né? Porque essa venda seria realizada sem a participação deste canal. Né? Quando a gente fala de atribuição, como o retargeting participou, ele sempre vai ter ali, ele sempre vai estar ali elegível à valoração ou atribuição de algum resultado. Quando a gente fala de incrementalidade, são testes ou estudos para entender se a mídia é imprescindível ou não dentro dos caminhos. Então, o princípio é outro. E aí, geralmente, como que se faz isso, né? Tá, como que a gente vê incrementalidade, se uma mídia é imprescindível ou não? É mais teste estatístico mesmo, né? Fazer um grupo de controle, separação dos grupos. A gente tem a própria parte de Conversion Lift, que é um recurso também disponível dentro das plataformas de marketing, como o Google Ads, que é um recurso no qual a mídia atua com esse tipo de divisão, né, de grupos, o próprio grupo de controle, aí grupos são submetidos, claro, a mídias diferentes. Na verdade, um grupo não é submetido a uma mídia e o outro é submetido dentro dessas jornadas para cada um dos grupos, para a gente entender a diferença de resultado para aquele grupo que é submetido à mídia e aquele grupo que não é submetido à mídia. E a gente parte para ter o lift, né, que seria justamente esse valor de incremento de resultado e falando de aquela mídia ser imprescindível no caminho. Por isso que teste e incrementalidade tem essa diferença sobre a atribuição. E, claro, é um tema quente, um tema em vigor, porque, como também comentamos aqui na nossa conversa, essa evolução de medição é algo que está latente, né, para a gente em 2026 e nos trará maior assertividade sobre a mensuração e sobre a compreensão da importância dos nossos canais para trazer clientes novos para dentro de casa, né, também para a realização de compras. Então, essa é a diferença dos testes de incrementalidade, até um pouquinho da explicação e da premissa. E aí passo a bola aqui para a Fê. Fê, novamente, como você tem visto a evolução desse tipo de teste e até as experiências que a gente tem tido na KPI com esse estudo, que é um estudo um pouco mais avançado quando a gente fala de mensuração e marketing online. Boa. Acho que isso demonstra o quanto a gente tem amadurecido, né? Quanto nós estamos todos nos amadurecendo dentro de temas super relevantes para o marketing digital, principalmente quando a gente fala de sermos orientados a dados, né? Quando tudo começou, quando tudo era mato, né? Quando a gente chama, a gente estava muito contente e feliz com o resultado que o Google Analytics e Universal Analytics trazia ali para a gente. Não tinha muito questionamento sobre jornada, não tinha muito questionamento sobre incrementalidade, não tinha muito questionamento sobre nada. A gente tratava aquilo ali como escrito em pedra e acabou. E a gente vê hoje uma sofisticação muito maior, né? Então, a gente já vê discussão de modelo de atribuição, para a gente conseguir ser mais justo na divisão dessa receita entre as mídias que compuseram ali aquela jornada. E a gente vê isso, né? Se eu desligar o meu Google Ads, o que vai acontecer com a minha receita? Que é o que a incrementalidade quer falar para a gente, né? O que vai acontecer se eu tirar o Meta, se eu tirar o Google, se eu tirar o TikTok? E aí, a gente tem também trabalhado muito um modelo estatístico que é chamado do modelo de Markov, que ele se propõe a fazer um teste que é exatamente esse, né? A gente tem vários nós dentro de uma trajetória, a gente tira um desses caminhos, né? Um desses nós dentro desse caminho, o que acontece com o meu resultado final. Quando ele foi criado lá atrás, ele não tinha, né, a intenção de gerar uma visão de incrementalidade para mídias, para canais dentro de um e-commerce, dentro do digital, mas hoje ele tem sido cada vez mais usado para essa proposta. Já existem alguns clientes que a gente tem relatórios nativos com o modelo de Markov para a gente trazer essa visão. E a gente tem gostado dessa análise para a gente conseguir também testar incrementalidade, além dos próprios testes que existem, né, de maneira nativa nas próprias plataformas de mídia, do Conversion Lift, do Brand Lift e tudo mais. Então, eu acho que isso é bacana, mas, de novo, né, acho que sempre que a gente fala alguma coisa dessas, né, tipo, temos aqui uma atribuição baseada em dados, ou a gente tem um modelo de Markov, eu sempre vejo que os clientes, eles já logo querem caminhar para um lugar de, nossa, então agora eu vou conseguir saber exatamente o quanto o Google está incrementando, exatamente quanto o Meta está incrementando, e eu vou conseguir ter uma alocação ótima do meu investimento. E aí a gente fala, calma, existe uma complexidade envolvida aqui, porque a própria base do que a gente está conversando é dinâmica, né? Amanhã muda o comportamento de usuário, amanhã surge uma outra mídia, amanhã vem outra coleção e tudo muda, né? A composição do que a gente está falando. Então a gente gosta de tratar tanto diferentes modelos
de atribuição, quanto a própria análise de Markov, como informação. Informação para a gente conseguir pintando um quadro. Uma vez que a gente tiver mais visibilidade de todas essas informações, a gente vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva em relação à nossa estratégia, mas a gente também não pode ir para um lugar, talvez de um pouco de utopia, né? De achar que, poxa, agora então eu vou olhar só esse modelo, eu vou seguir só esse negócio, porque de fato é um modelo estatístico, né? É um modelo estatístico que, como qualquer modelo estatístico, a gente conhece muitos modelos, né, de intenção de voto, né? Muitas vezes a gente vê que o candidato A vai ganhar e no fim ganha o candidato B. Por quê? Porque sempre existe uma margem de erro ali, né? Então é isso, é um modelo que traz informação, que é importante para a gente compor essa visão, mas que é mais um fator dentro de um quadro que a gente tem que ir pintando, que vai orientar a gente para uma boa tomada de decisão. Mas de fato eu gosto muito desse tema, porque mostra o quanto estamos amadurecendo dentro do marketing digital, dentro da nossa visão de dados, porque antes a gente realmente não tinha muito questionamento em relação ao que vinha lá no Universal Analytics, e hoje a gente traz, né, cada vez mais forte aí diferentes modelos de atribuição, modelos estatísticos, né, para a gente conseguir compor essa visão. Então é muito bacana essa complexidade e o quanto a gente tem se amadurecido dentro desse cenário. Bom, acho que é isso, né, Nico? Conseguimos falar dos 5 temas que nossa incrível equipe aqui separou para a gente conversar hoje. Adorei a discussão, gostei muito desse modelo novo. Depois também deixem aí os comentários sobre, enfim, o que vocês acharam desse modelo novo, se a gente conseguiu passar por temas relevantes, se vocês querem que a gente fale sobre algum outro tema, o que vocês querem saber aqui de opinião do nosso lado. Queria saber também de você, Nico, você gostou desse bate-papo? O que você achou dessa nossa pequena troca aqui? Foi ótimo, né, Fê? É sempre bom a gente parar e refletir um pouco sobre os temas, né, que já estão em vigor em 25, mas que virão muito fortes em 26. São temas que falam muito de maturidade, principalmente de medição, de configuração de campanha, de resultado. Então é super importante que estejamos em linha, que estejamos atualizados e que a gente os aplique para a melhoria de resultados para os clientes da KPI. Então, parar um pouco e já mirar esses tópicos é super relevante. E vamos nessa. Aí, se você gostou, compartilha, curte. A gente deve continuar também produzindo esse tipo de conteúdo. E vamos para cima. 2026 já está aí. Valeu, pessoal. Um beijo.